Olá, seja muito bem-vindo às nossas aulas de Língua Portuguesa e Literatura, da coleção Pré-Vestibular e Enem, mais um material do projeto Preciso Saber Mais, da editora Divulgação Cultural. Eu sou o professor Francisco e hoje, nessa nossa primeira videoaula, vamos falar sobre fonologia. Antes disso, eu vou te fazer um pedido. Você tem aí a sua apostila em mãos, certo? Então, antes de assistir essas aulas, eu preciso que você já tenha lido o capítulo correspondente e tentado fazer os exercícios. Aqui nas nossas aulas, eu vou considerar que a parte mais teórica que está na apostila você já leu, e então eu vou me focar mais em exemplos, simplificar algumas coisas, principalmente conceitos mais técnicos, vou corrigir os exercícios, dar algumas dicas, ok? Então, vamos lá. Para hoje, eu preciso que você tenha lido a introdução da apostila, o capítulo 1 e feito os exercícios desse capítulo. É só disso que precisamos hoje. Deixa eu começar te fazendo uma pergunta. Você sabe qual é a diferença entre língua e linguagem? A linguagem é o meio pelo qual nos comunicamos com os outros, conosco mesmo e com o mundo. E isso pode se dar de várias formas, como por exemplo, a música. Uma experiência bastante comum é você conseguir expressar o seu sentimento através de uma música. Quando você está triste, por exemplo, nunca gostou de escutar uma música ainda mais triste? Então, isso é um modo de você se comunicar. Às vezes consigo mesmo, a música pode te consolar, por exemplo, ou com o outro, fazendo notar que você está triste. A língua, por sua vez, é uma dessas formas de comunicação. Na realidade, é a principal forma de comunicação humana. E a primeira constatação que fazemos quando estudamos isso é a diferença que existe entre línguas no mundo todo. Temos o português, temos o inglês, francês, espanhol e etc. Agora, uma coisa. Vem cá. Não confundam língua com sotaque. Eu, por exemplo, sou paranaense, curitibano e falo com sotaque típico daqui, do leite quente. Mas é o mesmo português que qualquer brasileiro usa em qualquer lugar do país, apesar das nossas diferenças de sotaque, de expressões e etc. Compreendeu? Muito bem. Toda língua se manifesta de duas formas, pela fala e pela escrita. Os sons que constituem a nossa fala são chamados de fonemas. Mas um alerta aqui, fonema não é letra. Não confunda, portanto, o som de uma palavra com as letras que a formam. Vamos usar o exemplo da apostila, que é a palavra chave tem 5 letras. Mas veja que a junção do C com o H forma um som diferente, único, que é o som de che. Repare que quando tem a palavra X e E em duas barrinhas, você tem um fonema, não é a letra X e a letra E. Nós temos o som de che, que é a junção da letra C com o H. Mas a gente representa assim, como aparece aqui na tela. Portanto, das 5 letras, formamos 4 fonemas. Quais são os fonemas? Além do che, temos o A, o V e o E. Se nós formos contar as letras, nós temos o C, o H, o A, o V e o E. 5 letras, portanto, para 4 fonemas. Então, o som é a materialização do fonema. E o fonema é a imagem mental que fazemos desse som, como no che, que acabamos de ver. Deu para entender a diferença entre uma coisa e outra? Isso é importante saber, porque quando estamos estudando o som, o modo como falamos, estudamos fonética. Agora, quando saímos do mundo concreto do som e vamos ao abstrato, à estrutura da língua falada, aí estamos estudando fonologia, que é o nosso assunto de hoje. Muito bem, então. Os nossos fonemas, eles são classificados em vogais e consoantes. Não preciso explicar o que são, certo? Mas também existe as tais das semivogais, algo que talvez você não tenha lá tanta familiaridade ou não se lembre direito. Do que se trata? São fonemas intermediários entre as vogais e as consoantes e que sempre acompanham as vogais para formar uma sílaba nos chamados ditongos e tritongos. Não se preocupe se não entendeu, está tudo muito bem explicado na apostila. O que me interessa aqui é chamar a sua atenção para o fato de que esses fonemas não têm uma letra específica para eles. São apenas representadas pelos símbolos que aparecem aqui na tela. Veja, de novo, não é o J e nem o W aqui. Quando tem essa barrinha, nós estamos falando dos fonemas. Eles estão simbolizando, então, o som correspondente ao das vogais I e U. O J aqui tem o som de I e o W de U. Exemplos disso são caixa e lousa.
Quando o I e o U vêm acompanhados da vogal, temos uma semivogal e a gente representa o fonema, então, com esse J e esse W entre barras. Dito isso, vamos adiante. Quando emitimos um fonema, ou um grupo deles, formamos o que a gente chama de sílaba. Sempre que você tiver uma vogal, você tem uma sílaba. As palavras, então, são compostas por sílabas. Vejamos como classificamos as palavras por sílabas aqui na tela. Se tem 2 sílabas, são dissílabas. Se tem 3 sílabas, trissílabas. E se tiver mais de 3, não importa quantas, são polissílabas. O mais importante na divisão silábica de uma palavra é você saber em qual delas está a sílaba tônica, ou seja, qual é a mais forte e que define, na realidade, como você a pronuncia. Nem sempre haverá um acento para você descobrir isso e a gente tem regras para acentuação que veremos no tempo devido. Por agora, basta recordarmos essa outra classificação, que é a divisão das palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, como está aqui na tela. Conforme a sílaba tônica esteja na última sílaba, você tem as oxítonas. Se ela estiver na penúltima sílaba, paroxítona. Se a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba, temos as proparoxítonas. Quando erramos a pronúncia, temos o que a gente chama de cacoepia. Nome complicado, mas é bom falar aqui. Na apostila você vai ter vários exemplos disso e eu sugiro que você leia com atenção. Por fim, um outro ponto muito importante dessa matéria é o encontro de fonemas. Isso pode se dar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Existe o encontro de consoantes, sem vogais intermediárias, e o encontro de vogais, que não tem consoantes. Nesse tópico, o ponto mais importante é o chamado dígrafo, que já vimos há pouco com o exemplo da chave. Um dígrafo é quando temos 2 letras representando um único fonema. Como nos exercícios temos vários exemplos disso, vamos a eles que acredito tudo ficará mais claro. Passemos então à nossa sessão Teste Seu Conhecimento. Primeira questão. Não tem nenhuma dificuldade, não é? Se você entendeu do que estamos falando quando falamos em fonologia, saberá que é precisamente disso que a autora do texto está dizendo. Assim, a alternativa correta aqui é a letra A. Vamos à questão número 2. Esta é uma das questões sobre encontros de fonemas. Aqui você precisa saber a diferença entre encontro de consoantes e o dígrafo. Com o que vimos, fica tranquilo, não fica? Ainda mais se você já decorou quais são os dígrafos, como o LH, por exemplo, que está em mulher e trabalho. Os outros 2 dígrafos são o NH de minha e o SC de florescia. 4 dígrafos, portanto. E os encontros consonantais, quantos temos? Eliminados os dígrafos, sobram o CR de decretou e o FL de florescia e o TR de trabalho. Então, são 3 encontros consonantais. Logo, a resposta certa é a letra D. Terceira questão. Creio que com o que falamos em aula, a resposta seja fácil. Quando falamos errados, cometemos o quê? Uma cacoepia. A resposta certa, então, é a C, sem maiores dificuldades. Quarta questão, sobre dígrafos, novamente. Lembra o que é um dígrafo? 2 letras que formam um só fonema. Somente a alternativa E possui 3 dígrafos aqui. O ON, de composta, o GU, de foguetório, e o EN, de residências, sem dificuldades. A letra E, então, aqui é a certa. Por fim, a última questão. E essa é a única questão que exige um pouco mais de capacidade de compreensão e interpretação. Não se trata apenas aqui de você saber um conteúdo, de você tê-lo decorado, mas tem de resolver mesmo a questão, por isso mesmo a gente vai se deter um pouquinho mais aqui. Vamos ver na tela a piada que compõe o enunciado da questão. 2 compadres viajavam de carro por uma estrada de fazenda quando um bicho cruzou à frente do carro. Um dos compadres falou: "Passou um lagarto ali." O outro perguntou: "Lagarto ou largato?" O primeiro respondeu: "Não sei não, o bicho passou muito rápido." Na piada, a quebra de expectativa contribui para produzir o efeito de humor. Esse efeito ocorre porque um dos personagens, e aí vem a pergunta. Ou seja, em que momento se cria uma expectativa aqui? Quando o segundo compadre pergunta ao primeiro se o correto é falar lagarto ou largato. Criou-se a expectativa. E ela é quebrada quando? Quando o primeiro não responde à pergunta, mas ele fala outra coisa completamente inesperada, o que cria o riso.
Não sei não, o bicho passou muito rápido. Esse efeito ocorre por quê? Porque o primeiro desconsidera completamente o conteúdo linguístico da pergunta. A alternativa certa, portanto, é a letra C. Com isso, encerramos a nossa primeira aula. Espero que tenha gostado, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, a dica vai ser sempre a mesma. Releia com mais atenção a apostila e assista novamente a aula. Com paciência, perseverança, você vai compreendendo tudo direitinho. Acredite e confie. Espero você na próxima aula. Até lá!